Ah, gaming. Esse mundo tão diverso, tão rico, tão estranho às vezes. Passámos o mês de Abril, o mês da Páscoa, e vieram coisas estranhas nos ovos. Sem mais demoras, vamos a 10 histórias estranhas de gaming em Abril. Comecemos com o Twitch, essa plataforma tão interessante, onde podemos ver todo o tipo de streamers. Look at those bags. Desde outubro de 2021, a empresa anda a testar uma nova funcionalidade, em que os espectadores podem fazer com que os seus streamers favoritos sejam destacados na página inicial. Através de subscrições ou de bits, esses pagamentos faziam com que o streamer começasse a surgir na página inicial, o que lhe daria uma maior exposição e probabilidade de ser visto por mais pessoas. No entanto, essa experiência chegou ao fim, pelo menos por enquanto, porque alguns utilizadores aproveitaram-se deste novo sistema automático para colocar páginas que estavam a transmitir porno na página inicial. Anteriormente, o Twitch já tinha algo semelhante em que os viewers pagavam à própria empresa para o streamer ser destacado, mas foi removido depois de muitas queixas, tanto de streamers como dos espectadores, porque removia o dinheiro dos criadores de conteúdos e era dado na totalidade à empresa. Agora, imaginem lá irem ao Twitch para assistir ao fantástico stream do Metal Creep e apanharem na homepage com um stream daqueles de meninas japonesas com polvos. Que se lixa o Metal Creep, vê-se, mas é isso, né? E no nono lugar, para surpresa de ninguém, Elden Ring. Este jogo, algo me diz que vai surgir ainda mais nos próximos meses. É o segundo mês consecutivo e a comunidade do jogo está a ser fantástica, a encontrar coisas e a fazer outras impressionantes. E é o caso desta situação. Elvira Yuki, uma streamer, tem feito o impensável. Ela terminou o jogo jogando com o tapete e usando os pés. Porra, em qualquer versão do multiverso isto é impressionante e os parabéns à Elvira por ter feito isto. E se ela vê-se o Elden Ring, um jogo da From Software com as pernas, de certeza que com um bocadinho de esforço consegue bater os agachamentos do Ronnie Coleman. Subimos um degrau para o oitavo lugar, não para falar de uma notícia, mas de como ela foi reportada. A Eurogamer Portugal lançou um artigo a falar do jogo Hentai Uni. Pelo título já sabemos o que vem daí. O que não esperamos é ler um artigo com o título Hentai Uni está disponível na eShop da Switch e pode ser jogado com uma mão. Juro que quando li este título tive que o reler várias vezes porque fiquei surpreendido por terem deixado passar isto. Mas, verdade seja dita, é um título que capta a atenção e como tal, cá estou eu aqui a falar dele. Portanto, Eurogamer, e que tal darem um aumento ao Sr. Bruno Galvão que se sacou com esta preciosidade no mundo do jornalismo? Bravo, Sr. Galvão. Bravo. E na sétima posição temos um caso de cuecas amaldiçoadas em Elden Ring. Diversos jogadores foram banidos porque usaram umas cuecas que foram largadas no seu mapa por outros jogadores e nem sequer entenderam o porquê da sanção ter sido aplicada. Alguns jogadores de Elden Ring descobriram umas cuecas chamadas de Deathbed Smalls que a From Software planeava incluir como parte do conjunto da NPC FIA, mas deixou-as de fora do jogo e apenas através de hacks é possível obtê-las. No Reddit e nas redes sociais, imensos jogadores partilharam a sua confusão, pois não sabiam sequer disto e não sabiam que estavam na posse de um item proibido. A Bandai Namco informou que todos os jogadores com itens ou personagens modificadas no seu inventário serão banidos e não poderão jogar online. Para poderem resolver a situação, é necessário apagar o save ou retomar um save anterior onde não tenham ainda o item amaldiçoado. Para piorar as coisas, Pantsu Dealer é um jogador que se dedica a entrar no mundo de outros jogadores e deixar lá as cuecas, o que apanha muitos desprevenidos e sem qualquer ideia do que se está realmente a passar. Considerando o que se passa com este item, se calhar era mais fácil correr com quem está a deixá-lo no mundo dos outros jogadores, não acham? No número 6 vamos falar da empresa British Gas que se armou engraçadinha e decidiu culpar os seus clientes pelas contas elevadas com informação totalmente errada. Os custos da energia aumentaram, especialmente devido ao conflito na Ucrânia, e a companhia aconselhou os seus clientes a verificar os seus dispositivos como consolas, portáteis e TVs para não os deixarem stand-by e poupar algum dinheiro no mercado onde os custos para os clientes não deixam de subir e as empresas apresentam lucros cada vez maiores. Adicionalmente, chamaram esses mesmos dispositivos de vampíricos que sugam a energia mesmo em modo de descanso. Através da BBC News, a British Gas partilhou as suas descobertas, onde revelou ser possível poupar mais de 150 € por ano ao desligar estes dispositivos vampiros.
No entanto, as contas estão a causar polémica. Isto porque a companhia afirma que se paga cerca de 30 euros a mais por ano ao deixar a TV em stand-by. E quanto às consolas de jogo, podem subir a fatura anual em pelo menos 15 euros, recomendando comprar tomadas inteligentes ou remover os dispositivos das tomadas. Mas felizmente as pessoas ainda não andam a comer gelados com a testa e acusam a British Gas de espalhar informações erradas, uma vez que em 2013 a Comissão Europeia decretou que uma TV em stand-by não pode consumir mais de 0.5 watts por hora. Isto daria algo inferior a 2 euros de poupança na conta anual da eletricidade, muito distante dos 30 euros que a British Gas diz. Após estas revelações sobre os dispositivos vampiros, os clientes estão furiosos com a tentativa de passar a culpa e ainda por cima justificada, com pesquisa e informação totalmente errada. E chegando ao quinto lugar, vamos para uma situação digna de um sketch de humor, e tudo isto com o contributo do governo russo. Acontece que o Serviço de Segurança Federal da Rússia foi acusado de encenar um plano de assassinato e de errar ordens para plantar cartões SIM pelo The Sims 3, depois de 3 cópias do jogo aparecerem no local de uma prisão ao lado de parafernália nazi. No dia 25 de abril, o Comitê de Investigação da Federação Russa informou que 6 pessoas foram presas em relação a um plano de assassinato. Segundo o comitê, o grupo estava a trabalhar com os serviços de segurança ucranianos e planeava atingir o jornalista e suposto propagandista Vladimir Solovyov com um carro-bomba em Moscou. Conforme relatado pelo New York Post, imagens partilhadas da cena do crime levaram os céticos a sugerir que as prisões faziam parte de uma operação para enquadrar autoridades ucranianas como nazis, algo que o presidente russo Vladimir Putin tem afirmado repetidamente desde o lançamento da invasão na Ucrânia. Conforme podem ver, as fotos mostram imensa parafernália nazi no que é descrito como uma orgia de provas e, claro, muito conveniente para os supostos terroristas terem tudo isso na sua posse. As imagens exibem roupas, literaturas nazis, passaportes ucranianos e uma cópia do The Sims 3 com 2 expansões físicas para o jogo. Desde que as imagens foram partilhadas, foi sugerido que um oficial de inteligência russo confundiu ordens para plantar 3 cartões SIM por The Sims 3. Já em fevereiro, um adolescente russo foi condenado à prisão depois de terem descoberto os seus planos para explodir um prédio do governo no Minecraft. Agora, malta, já sabem, cuidado com quem joga The Sims, especialmente o 3, que essa malta pode ser manhosa. Saltamos para a 4ª posição e com um pedido. Por favor, mantenham as vossas consolas o mais limpas possível. Não só ajuda a manter a longevidade do equipamento, bem como não provoca alergias nem para aeroportos. Porque foi isso mesmo que aconteceu. Um terminal no Aeroporto Internacional Logan de Boston foi evacuado no domingo de Páscoa devido a um objeto suspeito que mais tarde foi descoberto ser uma consola PlayStation. O incidente ocorreu no terminal A do aeroporto, onde a polícia disse que o esquadrão antibombas teve que ser chamado para rastrear o item dentro da bagagem. O susto acabou depois dos membros do esquadrão antibombas descobrirem que o item era nada mais nada menos do que uma antiga PlayStation. O porta-voz da Polícia Estadual de Massachusetts, Dave Procopio, disse ao The Hill que o item suspeito foi encontrado dentro da mala de um passageiro que estava a embarcar num voo da Delta Airlines. Em vídeos partilhados nas redes sociais, centenas de passageiros são vistos na fila para sair do terminal, com um funcionário do aeroporto a orientá-los para um posto de controle seguro. Outro passageiro disse que já estava no avião e que todos os que lá se encontravam foram convidados a desembarcar. Isto demorou 1 hora até que a polícia desse autorização para que tudo fosse retomado. Portanto, pessoal, por favor, quando forem de férias, se levarem a consola, limpem-na. A não ser, claro, que queiram aparecer no Correio da Manhã. Subimos agora mais um degrau, para a 3ª posição, onde temos o novo jogo da Supermassive Games, estúdio responsável pelo Until Dawn ou Dark Pictures Anthology. No próximo dia 10 de junho, a companhia irá lançar o jogo The Quarry, que conta com um elenco bem conhecido, como David Arquette, Ariel Winter, Justice Smith, entre outros. O surpreendente é que o jogo irá ter nada mais nada menos do que 186 finais. Não se sabem detalhes sobre esses finais, se serão ou não muito diferentes uns dos outros, mas os gamers especulam que em muitos casos poderá ser apenas uma frase diferente. O diretor do jogo, Will Biles, afirmou à Eurogamer: "Nós escrevemos como um argumento para um filme. Os atores estão acostumados a argumentos de 100 páginas numa longa-metragem, e o argumento para isto tem mais de 1000. Temos que filmar 50 páginas por dia, o que é inédito. É uma quantidade absurda de filmagens e as ramificações são mesmo um pesadelo matemático.
Vale a pena notar que muitas dessas filmagens são repetidas, com os atores a voltarem ao início da cena e então a encenar um caminho potencialmente diferente que os jogadores podem escolher. Elaborámos 186 finais diferentes para estas personagens, não apenas vivos ou mortos, as histórias que eles têm pelo caminho são muito variadas, afirma o diretor. E vocês? O que acham disto de terem 186 finais diferentes para um jogo? Agora imaginem que havia um troféu ou um achievement que obrigasse a ter todos os finais. Tinha a sua piada, não tinha? Cheaters. São um problema, ninguém gosta deles e são o tópico do segundo lugar. Os developers por detrás do sistema anti-cheat Ricochet de Call of Duty delinearam uma nova medida de camuflagem que torna os jogadores legítimos invisíveis aos cheaters. Isto faz com que os cheaters não consigam competir com os restantes jogadores, independentemente de qualquer software ilícito que possam estar a usar. O novo recurso de camuflagem é oferecido juntamente com uma medida anti-cheat anterior chamada Damage Shield, o que significa que as balas de quem está a usar cheats não causarão nenhum dano a outros jogadores. Não sei até que ponto isto vai ser eficaz, espero que o seja e que este combate aos cheaters seja cada vez mais implacável, eles estragam toda a experiência. Dude, se querem ser bons, há que dedicar tempo ao jogo. E no primeiro lugar temos novamente o Elden Ring. Este jogo é uma pérola e não é de admirar que vão aparecendo jogadores que fazem coisas impressionantes. A comunidade Souls é conhecida por ser capaz do melhor e do pior, e aqui vamos falar do melhor, como o gamer conhecido como Let Me Solo Her. Este jogador já se tornou uma lenda dentro da comunidade do Elden Ring por ajudar outros jogadores a bater o boss mais difícil do jogo, Malenia, a lâmina de Miquella. Numa entrevista à IGN, o jogador que quis manter o anonimato revelou que precisou de 242 tentativas para derrotá-la e ainda teve a ajuda de outros 2 amigos. Por ser tão difícil e ter um design tão chamativo, decidiu tornar-se Let Me Solo Her e dominar todos os movimentos de Malenia. Ele disse: escolhi a Malenia para ajudar os outros porque eu me apaixonei pelo design dela. Todos os ataques são graciosos e ela é impiedosa. A Waterflow Dance é considerado como o golpe mais difícil de desviar de um boss da From Software até hoje. Então, decidi provar que não é impossível. O jogador usa uma personagem de nível 179 com as katanas Rivers of Blood mais 9 e a Cold Uchigatana mais 25, com a Ash of War or Frost Stomp Cold. Os talismãs são o The Green Turtle Talisman e o Viridian Amber Medallion. Também usa o Claw Talisman e o Kindred of Rot's Exaltation. Ao ser questionado sobre o motivo de não usar a armadura, o jogador explica que é uma ideia já antiga da comunidade dos jogos da From Software, em que os jogadores mais fortes não precisam de uma defesa já que não pretendem ser atingidos. E o pote na cabeça é um amuleto de boa sorte do NPC Alexander que ele admira. Por fim, ele explicou que nem sempre tem sucesso ao enfrentar Malenia, seja por motivos de ligação fraca ou por perder o timing de algum golpe. Então deixou uma mensagem para todos os outros jogadores. Gostaria de expressar as minhas desculpas àqueles que falhei. Até ao momento, Let Me Solo Her estima que já derrotou Malenia entre 300 e 400 vezes e pretende continuar a oferecer a sua ajuda aos outros. Enfrentar a Malenia não é fácil, e Let Me Solo Her faz parecer que é. Para os curiosos, este jogador encontra-se nos Estados Unidos da América e apenas está disponível em PC. O curioso é que no subreddit do Elden Ring já existem diversas artes em homenagem a este jogador, existindo até quem já tenha desenhado e feito uma estátua para ele. E assim está, minha gente, 10 histórias estranhas de gaming em abril. Qual foi a vossa favorita? Digam-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, dá aí o like e partilha com os teus amigos, isso iria ajudar-me mais do que imaginas. E caso ainda não estejas subscrito, carrega em subscrever e no sino para obter as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!